20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Eu vejo estes 20 milhões de reais. Eu sinto estes 20 milhões de reais. Na tela da minha mente, eu enxergo claramente esses 20 milhões de reais. Eu recebo 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 20 milhões de reais. Eu tomo posse destes 20 milhões de reais em meus caminhos. Eu tenho 20 milhões de reais. Eu aceito 20 milhões de reais. Eu recebo 20 milhões de reais. Eu agradeço pelos meus 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 20 milhões de reais. Eu sou digno destes meus 20 milhões de reais. Eu sou um imã para os 20 milhões de reais em minha vida. Eu determino a entrada de 20 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 20 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 20 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 20 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 20 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 20 milhões de reais em minha conta bancária.
Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu aceito a entrada destes 20 milhões de reais. Eu permito a entrada destes 20 milhões de reais. Eu recebo a entrada destes 20 milhões de reais. Eu invoco a entrada destes 20 milhões de reais. Eu determino a entrada destes 20 milhões de reais. O segredo para a manifestação é o sentimento. Tenha o seu próprio gerador de sentimento milionário em www.sentimentomilionario.com.